Por que escrevi isso? Para me lembrar, é claro. Mas de que exatamente eu queria me lembrar? Em que medida esse realmente aconteceu? Em alguma medida? Por que guardo um caderno? É fácil a gente se enganar sobre todos esses registros. O impulso de tornar nota das coisas é peculiarmente compulsível, inexplicável para quem dele não compartilha. É útil apenas de maneira acidental, secundária, de maneira como qualquer compulsão tenta se justificar. Suponho que seja algo que vem do berço, ou talvez não. No momento, esses são só alguns dos cadernos que eu mantenho em uso ativo. Eu tenho alguns deles em São Paulo. Esse daqui é o que eu estou usando como bullet journal agora no fim do ano e pro começo do ano que vem. Esse daqui é o meu caderno de viagens, que eu anoto as viagens e coisas importantes que eu gostaria de lembrar para próximas viagens, dicas para mim mesma e coisas do tipo. E esses dois são os que a gente vai falar sobre nesse vídeo. Em 2022 eu mostrei pra vocês o meu primeiro reading journal, que é esse que vocês veem agora. Na época eu comentei que a qualidade do material da Folk Books, que é a produtora desse caderno, não era tão bom assim e pra mim na época não valia a pena. No entanto, conforme eu fui usando, eu usei por 3 anos, né, desde 2022 até agora, usei todo esse período, eu acredito que hoje em dia minha opinião mudou um pouco e a qualidade do material vale sim a pena pelo preço. Tanto que o que eu comprei para esses próximos anos também é da Folk Books, porém eu comprei no Enjoei por um precinho mais em conta, mas a gente conversa sobre ele já já. Eu queria mostrar para vocês como ficou esse Reading Journal depois de 3 anos de uso e o que eu mudei pro novo que eu vou fazer. Eu não vou mostrar ele por completo, teve muita coisa aqui que eu considero pessoal, e então vocês já sabem, quem tá no canal há mais tempo, tanto que eu discuti no último vídeo, e algumas coisas eu gosto de deixar mais pra mim e não compartilhar tanto na internet. Mas eu vou mostrar um pouquinho pra vocês. Nesse daqui eu fiz bem mais gracinha do que eu fiz no novo, vocês vão ver isso. Eu fiz colagens, por exemplo, e eu gastei um tempo fazendo esse tipo de artesanato, de certa forma. Uma coisa que eu mantive ao longo desses 3 anos é que eu anotei todos os livros que eu li. Então, eu tenho livros lidos de 2022, livros lidos em 2023 e os livros lidos esse ano, em 2024. Ainda não tá fechado porque o ano não acabou, mas eu anotei todos os livros que eu li durante esse período, sempre mais ou menos na mesma base, eu anotei, e eu vou mostrar um pouquinho pra vocês qual é esses critérios que eu coloco, esse tipo de marcação, essas tags no meu novo. Teve algumas outras páginas que não deram certo. Aqui foi o séries em andamento, que eu coloquei as séries que eu tô lendo de livros e fui marcando conforme eu lia. Ainda tem muita coisa aqui que eu não terminei, não avancei, e ela passou pro novo Reading Journal, vocês vão ver. E aqui a gente tem uma das minhas páginas favoritas. Por mais feinha que ela seja, ela cumpre seu papel muito bem. Eu peguei um envelope e coloquei os ingressos e lembranças dos últimos anos. E tem muita coisa aqui. E isso daqui, pra mim, é uma das coisas mais preciosas que eu tenho. São ingressos de filmes, entradas em parques, ingressos de show. Tudo que eu fiz ao longo desses 3 anos, eu guardava e colocava aqui. E olhar essas lembranças é extremamente importante pra mim. Então eu gosto muito dessa parte e pretendo manter no meu novo. Uma coisa que não deu muito certo foi a marcação de séries. Eu comecei muito bem, séries assistidas por temporadas, mas conforme o tempo foi passando, eu percebi que eu não tava muito afim de ir adicionando essas séries. Coloquei em 2023, fiz a de 2022, pretendo terminar aqui em 2024, mas não pretendo levar isso pra frente, porque eu não assisto tanto séries mais, e quando eu assisto, pra mim não faz muito sentido manter esse registro no papel, apesar de eu gostar de escrever tudo. Eu prefiro nesse quesito adicionar apenas no aplicativo mesmo. Eu uso TV Time há muito tempo, e eu pretendo deixar só por lá. Quando eu tiver alguma série de destaque, ela pode aparecer em algum caderno meu por aí, mas não vou dedicar páginas para isso.
Aqui eu fiz algumas listas aleatórias de filmes do Alfred Hitchcock que eu tinha assistido até então, tem mais alguns desde que a última vez que eu atualizei essa lista, e uns filmes de horror que eu assisti em 2022, coisas completamente aleatórias. Além disso, eu vou borrar provavelmente pra vocês, mas aqui a gente tem o meu relato do show do Hozier, como eu sentia com essa experiência, e eu acabei colocando nesse journal, não tem motivo específico, eu acho que por causa dessa página de ingressos, eu acabei associando e acabei deixando por aqui, anotei sobre essa experiência em outros journals que eu tenho, mas a principal veio pra cá. Eu não gosto muito do que ele ficou, porque eu acho que foi muito uma tentativa de manter uma estética e manter um tipo de atividade que não funciona pra mim dentro dos journals, e eu aprendi isso ao longo dos anos com meus outros bullet journals. Por isso que ao montar esse journal agora, que é o próximo que eu vou usar com essa pintura linda, que é uma das minhas favoritas, que é o beijo, eu fiz um pouquinho diferente. Eu fui pro simples, que é como mais funciona pra mim. Então aqui eu comecei com um quote do James Baldwin, que eu adoro, é um dos meus quotes favoritos, que ele tá falando sobre a literatura e o poder de transformação dela, já que esse jornal vai ser dedicado apenas para livros. E aqui eu fiz um jeito mais simples possível, vou aproximar para vocês verem. Então eu coloquei apenas livros 2025 lidos. Aí, como eu organizo, que eu também já fazia no meu outro journal. Tipo de livro, F é para físico, E e-book e A, audiobook. Eu coloco esse coraçãozinho quando é favorito e eu coloco as estrelinhas quantas eu dou. Eu sempre gosto de nomear entre 1 a 5 estrelas, né, de categorizar, avaliar. Então, essa vai ser o meu método de organização para os livros lidos. Depois disso, a gente tem as séries em andamentos. Não tenho muitas séries que eu tô lendo no momento, a gente tem um quadrinho aqui, que é o Beasts of Burden, são 2 volumes lançados no Brasil, eu já li o primeiro, a tetralogia napolitana, que eu pretendo continuar, quem sabe terminar ano que vem, Sandman, que eu leio nessas edições elas são mais antigas, eu não lembro exatamente o nome, mas agora eu tenho uma edição grande, mas de qualquer forma eu tava me organizando assim, então eu peguei de um site específico, quantas edições tem, todas que eu li, falta bem pouco pra eu terminar Sandman. A Saga dos Corvos, que eu gostaria muito de continuar lendo, eu não gostei muito do segundo livro e acabei abandonando, mas eu quero voltar. Cordialmente Cruel, eu já tenho o segundo livro, mas não continuei, gostaria também. E As Brumas de Avalon, que é uma grande questão, porque eu tenho muita vontade de continuar, mas é uma série que eu gostaria de ler primeiro, reler, na verdade, os 2 primeiros livros. Mas essas são as séries em andamento que eu pretendo continuar em algum momento. Aqui a gente tem os meus goals e as minhas metas literárias, né? Então eu vou mostrar um pouquinho pra vocês, falar um pouquinho sobre cada uma delas. Ler entre 35 e 45 livros, que é a minha média geralmente, então eu não pretendo ir além disso e me forçar nada do tipo. Todo ano eu leio mais ou menos nesse número, esse ano eu já li 30 e poucos e provavelmente eu vou acabar um pouco abaixo dos 40, então eu tô tranquila com isso. Ler uma variedade de gêneros, esse ano eu li muita não ficção e eu gostaria de ano que vem expandir um pouco para outros gêneros, além da não ficção e da ficção literária, que foram os grandes gêneros que eu li esse ano, a maior quantidade, né, de livros que eu li estavam dentro dessas caixinhas. Ler pelo menos 5 clássicos ano que vem, ler pelo menos 5 livros nacionais, voltar a escrever pensamentos e críticas dos livros que leio individualmente, eu vou falar um pouquinho disso mais pra frente. Ler em lugares diferentes e pitorescos, né, em parques, bibliotecas, cafés, que é algo que eu faço, mas eu gostaria de manter. Visitar mais livrarias e sebos em São Paulo. Esse ano eu fui na Livraria Travessa, lá em São Paulo, e eu fiquei apaixonada, então eu gostaria de conhecer outros lugares assim em São Paulo. Ouvir mais audiobooks é uma grande meta para o próximo ano, principalmente porque eu passo bastante tempo em transporte público indo trabalhar, então eu quero continuar lendo bastante audiobooks em vez de ouvir música, por exemplo. Ler entre 3 e 5 quadrinhos, eu acho que tá numa faixa mais ou menos que é a quantidade que eu leio por ano mesmo e eu gostaria de manter. Participar de algum evento comunitário que envolva livros, então isso aqui talvez eu gostaria de participar de algum clube literário, né? Então um clube de livros, mais eventos em livrarias, coisas do tipo, em que eu fale com outras pessoas pessoalmente sobre literatura.
e ler a minha lista dos 25 antes dos 25, que a gente vai conversar um pouquinho já já sobre isso. Aqui a gente tem alguns vídeos para ano que vem e eu vou mostrar para vocês, talvez eles não apareçam, eu não grave, mas esses são alguns dos vídeos que estão em preparação para mim há muito tempo e eu gostaria de gravar eles. Um vídeo sobre a John Didion, um vídeo de dicas para ler inglês em inglês, eu tô pensando em gravar esse vídeo, falando inglês com vocês. Processo de escrita e apresentação do TCC, essa é uma grande questão, não sei se vai rolar, mas vou tentar. Os melhores romances que eu já li, que é um gênero que eu leio muito e eu gostaria de fazer um vídeo pro canal dedicado a ele. Os melhores livros do ano, com certeza vai ter em janeiro. E os meus journals, que aí, vocês viram que é muita coisa, mas eu vou arrumar um jeito de falar sobre isso de uma maneira que eu acho que acrescente algo pra vocês e seja confortável pra mim. E a lista dos 25 antes dos 25. Eu percebi recentemente que ano que vem é o meu último ano pra cumprir essa lista, e eu não li nem metade dela. Eu tenho um vídeo no canal mostrando todos, esses aqui são os que faltam eu ler, então tem muita coisa. Ana Karenina, Hamlet, O Retrato de Dorian Gray, O Amigo de Infância, Crime e Castigo, A Sombra do Vento, Matadouro 5, enfim, se vocês quiserem pausar, dá pra ver o que falta aqui pra ler. E eu gostaria muito de terminar essa lista, eu não acho que vai rolar, eu acho que é muita coisa e eu não sou uma pessoa que aproveita a leitura quando eu tô me obrigando a ler, mas se eu lesse pelo menos um bocado assim dessa lista, tem coisa aqui que a Mayara de 20 anos colocou na lista e a de agora não liga tanto de ler como um ponto forte, assim, sabe, antes dos 25, como Nix, por exemplo, que eu cheguei a começar e abandonei a leitura. Então pode ser que tenha coisas aqui que eu realmente não vou ler, não vou conseguir cumprir, vai ter que entrar na lista dos 30, antes dos 30, mas eu gostaria de ler pelo menos, sei lá, uns 5 livros daqui. Então é isso, essa é uma das coisas que eu coloquei aqui e gostaria de ler. Aqui eu quero fazer um controle dos meus comprados e recebidos. Então eu já fiz uma tagzinha também, C para comprados, R recebidos e P de presentes. Esse ano eu não comprei muita coisa, eu recebi muito mais da minha parceria com a Companhia das Letras do que qualquer outra coisa, né? Mas eu gostaria de manter esse controle porque eu acho que eu não tenho controle disso. A última página que a gente tem aqui é o Notes and Commonplace Quotes. Então, a partir daqui, eu quero fazer aquelas anotações, que é uma das minhas metas para o ano que vem. Então, sejam anotações de commonplace, que é, você coloca... Commonplace, na verdade, é um tipo de caderno, né, que você separa de journal, para colocar qualquer coisa que você quiser, quotes que você viu, trechos de livros assim, né, endereço, qualquer coisa você coloca nesse caderno, é tipo um caderno de tudo. Porém, eu quero colocar quotes, então eu quero colocar trechos de livros que eu li e às vezes eu quero anotar. Não sei se isso vai acontecer muito, não é algo que eu já tenha feito antes, vai ser a primeira vez, mas o Notes vai ser muito importante, é algo que eu quero manter. Porque ano que vem eu quero voltar a fazer resenhas dedicadas a livros únicos, como eu fiz, por exemplo, com As Virgens Suicidas ou Stoner. Então eu gostaria muito de voltar a fazer esses vídeos dedicados a livros únicos. E para isso eu preciso anotar durante a leitura, é algo que eu acabei perdendo um pouco nos últimos anos. Então por isso que eu separei essas páginas assim. Então basicamente, gente, é isso que eu fiz pro meu Reading Journal do próximo ano. Se vocês compararem com o anterior, é bem simples, é bem diferente. E é algo que eu já tinha aprendido quando eu fazia os meus bullet journals. Os meus bullet journals, eles começaram todos cheios de desenhinhos, colagens, e hoje em dia são cadernos pretos ou de cores sólidas, assim, ou, assim, cadernos qualquer que eu ganho, que eu tenho por aí, e eu uso da forma que mais faz sentido no meu dia a dia, que eu não me estresso fazendo isso, mas sim gera uma válvula de escape, de certa forma. Então esse vai ser o meu journal pro ano que vem. Eu queria trazer pra vocês, pra também mostrar que você não precisa fazer um negócio totalmente fora da caixinha, se você não quiser. É claro que tem muita gente que gosta de fazer isso, mas não é o meu caso. Então é isso. Eu queria mostrar pra vocês, espero que vocês tenham gostado. Em algum momento, como vocês viram nesse journal, eu quero muito fazer o meu vídeo falando sobre todos os cadernos que eu acumulei e a importância disso, os meus processos. E eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo.